Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar de um cara aí que andou fazendo umas festas simplesmente maravilhosas. Exatamente, Daniel Vorcaro, que vem sendo duramente criticado por um mero golpe bancário aí que arrombou os cofres públicos. Também foi noticiado recentemente que as festas dele eram sem miséria. Para você ter uma ideia, uma das festas que ele fez, ele contratou 20 profissionais do job diretamente da Europa, nenhuma sabia falar português, e todas essas para atender somente 10 autoridades brasileiras, ou seja, 2 profissionais para cada autoridade até o momento. Como infelizmente eu não tive acesso às imagens, não dá para saber se as autoridades brasileiras representaram nesse dia, se alguém chegou a ativar o modo fera enjaulada. Tudo que sabemos até o momento eram profissionais extremamente capacitadas, todas de países nórdicos, porque os meninos é enjoado, tem que ser da Europa e tem que ser caro, senão não tem graça. E o Daniel Vorcaro, tirando esse negócio da corrupção que vai destruir o país e tá todo mundo lascado, mas você não iria numa festa dele? Essa que é a grande questão. Criticar os caras, falar que tinha que contratar profissional do Brasil mesmo pra gerar economia, não sei o que, isso é muito fácil. Eu quero ver na hora o cara resistir a uma festa altamente sofisticada, já tendo em mente que tem 2 profissionais altamente qualificadas só esperando a fera enjaulada, e eu iria, senhores. Se eu fosse uma autoridade bostileira e fosse convidado para um evento desse, mesmo sabendo que provavelmente que isso poderia ser uma cilada, que o Vorcaro poderia muito bem estar armando um plano secreto para ter as imagens, mesmo assim eu iria. Se são provas que o Vorcaro quer, é isso que ele terá, até as ovas. O povo não tá nem ligando pra nada mesmo? Não tá todo mundo aí pulando no carnaval como se tivesse tudo uma beleza? Então engole o choro. E você acha que no meio dessas festas, o Vorcaro nunca cometeu nenhuma gafe? Nunca deu uma brochada? Nunca usou uma coisa que não deveria? Nunca propôs propina demais pra um e pra outro nada? Alguma coisa ele também aprontou nessas festas, e se eu fosse convidado, ia ser um olho nas profissionais e o outro no Vorcaro, só pra ver se ele ia cometer algum equívoco, e dessa forma eu também teria a prova. Vamos ver então. Aí alguém pode até falar, então o moreno tatuado ia se corromper, ia se vender por causa de uma corrupção qualquer aí que o Vorcaro oferecesse? E não, senhor, eu iria na festa. Até porque, se eu fosse uma autoridade brasileira, eu já seria rico. Pra que querer o grossão financeiro? Quem ia ver o grossão ia ser as profissionais. A gente não tá falando do Desgostosas Night Club, onde é R$100 meia hora e você não sabe nem a procedência da profissional. Lá na festa do Vorcaro, eram senhoras de países nórdicos, todas elas rigorosamente selecionadas. Não é só a profissional querer vir e pronto, não senhor. É um processo seletivo duríssimo que elas têm que enfrentar, e além de tudo foi extremamente caro. Ele mandou trazer as profissionais pra cá justamente pra isso. O cara tinha um avião só pra fazer a baldeação das profissionais direto pra festa. E se eu fosse uma autoridade brasileira e diante desses fatos deixasse por isso mesmo e não fosse lá mostrar pras profissionais que é que manda aqui no Brasil, isso poderia contribuir negativamente com a imagem que o Brasil tem no exterior. O que você acha que elas vão falar quando elas chegarem lá? Que aqui a gente é um bando de borracha fraca. E não é minha vez. Votem em mim, senhores, que vocês vão ver a fera enjaulada. Ser acusado de corrupção tudo bem, agora de borracha fraca jamais. Respeite o povo brasileiro. Eu não sei como que esses caras têm paciência pra ficar pensando em corrupção, sabendo que tem 20 profissionais só esperando pra ser devidamente amaciada pelas autoridades, e os caras podem muito bem ver esse negócio de corrupção depois. A reclamação que virou manchete é que ela falou que o Daniel Vorcaro tinha enchido a casa de prostitutas. De acordo com a proprietária, os funcionários contabilizaram 20, o que daria uma média ali de 2 profissionais por convidado. E tem um requinte de sofisticação nessa história que é muito impressionante. Os relatos indicam que essas mulheres contratadas eram todas estrangeiras, porque aí elas não falavam português e os convidados podiam ficar à vontade para falar o que eles quisessem. Isso. É uma cilada, meu irmão. Em que a Mara Luque, que é uma jornalista séria, né, teve acesso ao relatório que a Polícia Federal entregou ao ministro presidente. Isso. Aí ela diz que o que emerge no relatório não é apenas um relato de libertinagem, mas a descrição de uma engrenagem de corrupção sofisticada. Isso. Olha só, o que os mortais chamam abertamente de suruba era, na verdade, um ambiente de negócios escusos meticulosamente planejado, onde a ostentação servia como lubrificante para a criação de uma rede de influências sem precedentes junto a políticos do Centrão. Olha que maravilha aqui, Gabriel, que era o que eu estava comentando. A logística por trás desses encontros revela o DNA de Vorcaro, a exuberância a serviço do silêncio.
O relatório... Isso, esse é o ponto. O relatório detalha a presença de 4 mulheres para cada político, todas estrangeiras, suíças, norueguesas, suecas e holandesas. A escolha não foi estética, mas estratégica. Ao importar acompanhantes que não falam português e não têm a menor noção de quem são as figuras poderosas que ali circulavam, Vorcaro garantiu um isolamento informativo que nenhuma barreira nacional ofereceria. O miserável é um gênio! É a corrupção de alto custo, onde a distância cultural e linguística era comprada para blindar os envolvidos. Que texto maravilhoso! Que coisa horrorosa! Até porque se fosse uma brasileira, por exemplo, depois virava a musa da CPI e posava pra Playboy, Isso, né? É isso isso que ele tá querendo evitar. Ele contrata um serviço do exterior para permitir que as transações não republicanas ficassem dentro do que eles sabiam e nenhum agente externo pudesse atrapalhar os planos desse grupo criminoso. O ponto é todo. Que repórter ignorante? Cadê seus estudos? Calma também, vai. Criminoso só porque fizeram uma festa e contrataram profissionais do job de outros países? Calma aí, minha senhora. Pra começar, todas foram muito bem remuneradas. Não há motivos pra preocupação. E outra, ninguém fez nada forçado. Tudo foi feito com muito requinte e sofisticação, pelo que a gente pôde perceber. E além de tudo, foi sem miséria, senhores. 2 pra cada. Já pra não ter erro, e se eu tivesse a satisfação de participar dessa festa, eu ia pedir pro Vorcaro uma de cada vez. Calma também. Tá certo que as moças não sabem falar português, não corre o risco do cara ficar mal falado, 2 bombadas e a corrente da bicicleta caiu, mas não precisa de pressa. Primeiro vamos aos negócios, né, senhores? Não é isso aí que a senhora do vídeo falou? Que eles convidavam essas senhoras aí de outros países, porque eles queriam combinar quem ia ficar com quanto, supostamente, e eles não queriam que as profissionais soubessem? E é justo? Elas não estão ali pra ficar ouvindo isso? Tá certo que supostamente é uma roubalheira desgraçada com o nosso dinheiro que vai acabar com o país, mas a parte da festa não é crime. O que o Daniel Vorcaro fez com o banco, ministro do STF, político de tudo que é partido, isso sim é uma coisa extremamente escandalosa que vai arrebentar com as pregas do país, mas muita gente tá dizendo que não vai dar nada. Se não deu nada, outras informações aí, bem mais criminosas que essa da festa aí, você acha que vai acontecer alguma coisa? Só por causa desse negócio das profissionais do job? Eu acho que não. O que os caras fazem na vida particular deles não tem nada a ver. Mas claro que eu tô brincando, né, senhores? Tem a ver sim, porque é pago com dinheiro público, mas vamos fingir que não tem nada a ver, só pra eu poder fazer o vídeo. E além disso, independente aí dessa roubalheira, a gente tem que admitir que festa o cara sabia fazer. Tem coisa pior, quando você vai num evento, um churrasco, qualquer coisa assim, e só tem macho, pra mim isso nem pode ser considerado festa. Se for pra sair e ficar no meio de um monte de homem, é muito melhor ficar em casa mesmo, jogando FIFA de boa. Agora, se for pra ir numa festa onde tem 2 pra cada, aí nem as maiores autoridades do país supostamente conseguiram resistir à tentação. Falaram aí que tinha norueguesa, holandesa, russa, ou seja, eu consigo até imaginar o potencial dessas profissionais que estavam lá nesse dia, e imagina só como deve ser satisfatório você poder conversar ali com o pessoal sem que as donzelas saibam do que se trata. Não é uma maravilha? Dá pros caras combinar tudo entre eles, eu vou naquela, deixa essa pra mim, é tudo loira, tanto faz, não sei o que. E isso acontece porque festa de gente rica é outra coisa. Os caras vão pra esbanjar mesmo, senhores. Eles não contratam as profissionais por causa da aparência. Não, senhor, eles querem as mais caras. E eu não sei como que é feito esse meio campo, quem entra em contato com as profissionais, quem é que compra a bebida, quem prepara o local, mas com certeza tem o promoter da festa do Vorcaro. E tem profissão melhor que essa, senhores. É melhor até do que ser parça do menino Ney. Até porque o menino Ney deu uma sossegada agora. Tá começando a criar juízo com quase 40 anos. Então, ou seja, você ser parça do Vorcaro é uma imensa satisfação. O problema é que eu acho que, querendo ou não, o cara acaba se envolvendo, né? Mas que a parte da festa é boa, é. Vamos supor que você trabalhasse pro Vorcaro pra entrar em contato com as madames de outro país, pra elas virem prestigiar uma festa dos meninos. Vamos fazer um churrasco aqui e a gente quer contratar profissional do job escandinava, porque dinheiro a gente tem. Não é isso? Negociar com o dinheiro dos outros é uma maravilha. E se for isso mesmo e for 2 profissionais pra
para cada autoridade brasileira, com certeza alguma autoridade brasileira não ia dar de conta. Disso não há dúvidas. E levando isso em consideração, você acha que não ia sobrar nada? Nem que fosse a rebarba de alguém que não conseguiu concluir o serviço? Se fosse eu mesmo que o Vorcaro não oferecesse nenhuma para mim, mesmo assim eu já ia dopado. Alguma coisa ia ter que sobrar. Alguém ia ter que sofrer as consequências, né, senhores? As profissionais vieram lá da Europa pra nada? Pra ficar no 0 a 0? Não, comigo não. Elas iam conhecer a fúria do trabalhador brasileiro. As supostas autoridades lá da festa do Vorcaro, eles estavam de olho em outra coisa. Eles queriam o grosso, senhores. Você acha que esses caras aí estão com a texto batendo, a fera enjaulada, louco pra pegar alguém de jeito? Eu acho que não. Eu creio que o Vorcaro já fez isso de propósito. Ele pensou, vou deixar umas profissionais do job e as autoridades nem precisam pegar ninguém de jeito. Só de eu ter as imagens das senhoritas desfilando com pouca roupa pra cima e pra baixo, junto com as autoridades no mesmo ambiente, já é o suficiente pra eu ficar de boa, não vem encher o saco. Senão eu mostro as fotos. Talvez seja exatamente isso que ele pensou e muita gente até compara esse caso aí com o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o Puff Daddy, que também fez várias festas lá com o pessoal conhecido, mas pra ele ficou ruim. Ele tá guardado nesse momento na mesma cela que Nicolás Maduro. Olha só como que é o destino, né? Unindo essas pessoas tão aleatórias. Mas eu acho que não dá pra comparar as festas desse cara aí com o nosso Vorcaro. Respeita o Brasil. Lá nas festas do Puff Daddy envolvia substância ilícita, gente fazendo coisa forçada. O cara tinha um estoque de óleo lubrificante que era um tapa na cara da sociedade e aqui no Brasil não era nada disso. Como eu falei, era tudo combinado antes, 2 pra cada um fica num quarto ali, pode fazer o que quiser e é dentro mesmo e tá tudo pago. E a gente não pode pegar tão pesado com o menino. Calma também, né? O Vorcaro fez apenas aquilo que muitos fariam se tivessem com um grosso financeiro. Não dá pra gente fazer nenhum tipo de julgamento desse negócio de fazer festa com 20 profissionais europeias numa mansão gigantesca lá em Trancoso, porque senão a gente começa a gostar do cara. Eu faria algo parecido, mas não precisa de 20. E também não ia precisar das autoridades brasileiras. Mas o Daniel Vorcaro tinha um plano. Ele quis juntar 2 paixões nacionais: dinheiro, levar vantagem, dar uma de louco, né, senhores? Ficar rico do dia pra noite e prochasca. Me dê papai, quem não quer? Tá certo que se realmente isso não der nada, vai destruir mais ainda a economia brasileira, todo mundo vai acabar pagando pato por causa desse negócio, mas deixa os meninos. O certo era eles devolverem esse dinheiro que foi gasto com festa e profissionais do job, mas que jeito? Vai lá na Noruega agora pedir o dinheiro de volta? É mais fácil o cara contratar outro job lá mesmo. Imagina que satisfação, senhores, você um dia ter condições financeiras de viajar pra Europa, Holanda, Noruega, Rússia e ter a oportunidade de conhecer o Desbeiçadas Nightclub de lá. Não seria uma imensa satisfação? Fala a verdade. E o Daniel Vorcaro, já sabendo disso, como fazer uma viagem pra Europa e ter que ajeitar uma casa de massagem lá que pudesse acolher as autoridades, ele resolveu trazer as moças pra cá, muito mais fácil. Pra que ficar caguetando o cara agora? Você viu que teve uma jornalista séria aí que escreveu um texto dizendo que não era só uma mera suruba. Não, senhor. Aquilo tratava-se de uma festa do mais alto requinte, onde a ostentação era usada de lubrificante para uma rede de influências sem precedentes, tudo meticulosamente planejado. E essa jornalista séria que escreveu esse texto é uma poeta. O cara deveria ter chamado ela para ir na festa. Se a mulher conseguiu escrever uma poesia dessa sem ter acesso às imagens, imagina só se ela tivesse ido. Mas sinceramente, sabe como que eu acho que foi essa festa? Eu acho que foi o seguinte: o Vorcaro chamou as autoridades, creio que todas elas ali na faixa etária de 50, 60 anos pra mais. O pessoal chega lá, toma um drink, um whisky, fuma um charuto pra ir já entrando no clima e já vão direto pros negócios. Quem que a gente vai usar de laranja nas empresas? Qual que é a porcentagem das autoridades na jogada? Eu acho que os caras vão pensando nisso. Como que ia ser feito o esquema e quanto cada um ia ganhar. E enquanto isso, eu acho que as profissionais estavam lá de canto, só esperando para ver se alguém ia acordar pra vida. Eu acho que nem todas tiveram que prestar os serviços lá, porque os caras querem saber mesmo do dinheiro, e as senhoritas que vieram lá de não sei da onde para tomar-lhe uma martelada, possivelmente ficaram com uma péssima imagem das autoridades brasileiras. Cadê a fera enjaulada? Vão ficar só na corrupção aí? E nada de cumprir com as obrigações com as profissionais? Pra que contratou então? Eu acho que o cara contratou, como eu falei, só pra ter o flagrante, as imagens da festa, que não é nada cristã, pra de
repente usar isso como chantagem. Eu sei que se fosse comigo não ia ficar barato não. Primeiro eu ia fazer as honras com as convidadas. Como eu nunca tive a oportunidade de ficar com uma pessoa de fora do país, eu ia fazer questão de esfregar até a cara. Eu ia até gravar um vídeo depois dizendo que me apaixonei por uma profissional do job, igual um conhecido nosso fez aí esses tempos atrás. E digo mais, se por acaso surgisse a oportunidade de eu frequentar as festas, mesmo sabendo que a casa ia cair depois, eu ia mesmo assim, depois nós ver esse negócio. Primeiro as profissionais, até enjoar. E se sobrasse alguma profissional de alguma eventual autoridade, pode trazer também que a gente dá um jeito. Nem que eu tivesse em força, nem que eu tivesse me arrastando no chão, mas primeiro o regozijo, depois veio o negócio da corrupção. E claro que, apesar da brincadeira, mas quem vai levar o grosso mesmo vai ser a população brasileira. Tem muita gente falando que isso aí não vai dar nada, pode até acabar em pizza, e é justamente esse o mindset que o Daniel Vorcaro quer que a gente tenha, que não vai dar nada, que eles fazem o que eles querem e é dentro, e engole o choro. E se não vai dar nada, então a gente também não tem que ficar criticando as festas dele, até porque fazer festa não é crime. E se os caras foram nessa festa aí só pra curtir com as profissionais? Às vezes pode ser isso. A gente tá se precipitando, só porque 20 autoridades se reuniram secretamente numa festa onde rolou coisa que até Deus duvida e quem organizou a festa é o cara que tá envolvido com corrupção até as bolas. Isso não quer dizer absolutamente nada. Só porque os caras andam com o Vorcaro agora é corrupto. Calma aí, poxa. Os meninos só queriam ficar com umas europeias e jogar um truco, ficar lá de boa. As profissionais já foram entregues, cada um nos seus respectivos países, e todas elas tiveram o que elas mereciam, não há motivos para preocupação. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você iria numa festa muito louca dessa, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochas Cachagas Masters, profissional do job altamente qualificada que veio diretamente da Noruega pra cá achando que ia enfrentar a fera enjaulada e o máximo que ela viu foi a mochiba das autoridades brasileiras, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!